Olá, eu sou a Jéssica, eu sou terapeuta Lumine e hoje eu vim aqui contar uma história para vocês de um suposto paradoxo temporal que aconteceu em uma regressão de memória que foi minha, uma vivência que foi minha enquanto paciente, né, naquele momento. E eu queria compartilhar com vocês porque é uma história muito interessante. Então, tudo aconteceu quando eu ainda estava estudando para ser terapeuta. Eu estava estudando o módulo de regressão de memória do Instituto Lumine, da formação de terapeutas do Instituto Lumine, e eu e uma colega minha, grande amiga, decidimos fazer ali a parte da prática, né? Treinar uma com a outra. A gente estava nesse estágio do curso. Aí tá, tudo bem, a gente tinha que levar uma questão, uma para outra, para a partir daquela questão, como se o paciente estivesse trazendo uma questão para a gente desenvolver a regressão. E aí eu cheguei lá com uma questão existencial, que é real, era uma questão minha mesmo que me incomodava. E eu falei, olha, eu quero saber da minha existência, eu quero saber por que eu tô aqui, por que eu sou assim, e por que eu tenho tantas dúvidas e tantas perguntas e fico sempre tentando achar uma resposta para tudo e nunca sossego. Eu quero saber da onde que vem isso. E uma super questão, né? Super existencial. A gente dificilmente iria conseguir resolver isso em uma sessão de regressão, mas tudo bem, a gente estava lá para tentar descobrir alguma coisa. E aí, na regressão, eu regredi para uma vida onde eu era um homem muito simples, uma vida muito simples de um pescador. E ele não se perguntava nada, ele era o oposto do que eu sou. Ele vivia porque tinha que viver, fazia as coisas daquele jeito porque era assim e ponto. Não tinha ali questionamentos, não tinha uma curiosidade, não tinha nada disso. Então a gente não estava conseguindo entender muito bem. Eu e a minha colega ali na baixa experiência, nenhuma experiência do momento, ao invés da gente seguir o protocolo, né, que hoje a gente segue, a gente sabe, mas ver a vivência toda e sair dali, tentar elaborar depois, a gente foi e falou assim, vamos chamar então esse pescador, esse homem, para conversar. Vamos levar ele lá para a pirâmide. Quem faz apometria, quem já fez aqui apometria com a gente, sabe o que é a pirâmide, mas eu também posso falar em um próximo vídeo, mas não vem ao caso agora. Aí a gente levou ele lá para a pirâmide e eu comecei a conversar com ele. Oi, tudo bem? Eu sou você, eu vim do futuro, eu quero conversar algumas coisas com você e tal. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Ele começou a chegar na pirâmide, olhando para o lugar e falando: O que é isso? Onde eu tô? Ele ficou, assim, muito incrédulo com o que ele estava vendo, sabe? Era uma coisa muito nova ali. Eu me assustei, eu falei: Nossa, ele tá percebendo tudo isso aqui, né? Tendo consciência. E fui explicando para ele na medida do possível, mas aí depois ele até sentou num banquinho, que eu não sei de onde ele tirou aquele banquinho, surgiu dentro da pirâmide e ficou me olhando fixadamente assim, meu Deus, me conta mais, então eu sou você, como que é isso? E aí o nosso tempo estava acabando, a gente tinha um tempo para fazer esse exercício e eu com essa colega falamos, olha, é mais ou menos assim, mas eu vou voltar, a gente ainda vai se ver muitas outras vezes, a gente vai conversar em outros momentos, agora você vai voltar para sua vivência e eu vou voltar para a minha. E tchau! Depois você vai entender melhor. E a gente deixou lá, voltou com ele para a vivência dele e eu voltei para a minha vivência. E aí, acabamos conversando, olha, não entendi nada, porque a gente pediu para ver a origem de uma super curiosidade e a gente viu uma vida que tinha uma pessoa que não se perguntava nada. Então eu não entendi muito bem o que aconteceu, a gente deve ter feito errado. Vamos perguntar lá, né, para nossa supervisora, que era a Carmen, que é a dona do Instituto Lumine. E aí essa minha amiga foi lá perguntar para ela onde foi que a gente errou, o que deveria ter sido feito, né? E aí ela falou assim, olha, eu acho que vocês causaram um paradoxo temporal. E a gente ficou assim, quê? Como assim? Como que isso é possível, né?
Paradoxo temporal, gente, ninguém consegue explicar muito bem o que que é. A gente tem uma ideia, ainda é uma coisa muito superficial, mas a gente não consegue aprofundar ainda, né? A própria física não consegue provar isso e aprofundar isso dessa forma. Mas existem, eles estão aí, isso aí até prova, né? Pelo menos para mim, que eles existem. E aí eu falei assim, bom, então vamos ter que voltar nessa vida. E eu voltei nessa vivência, só que dessa vez eu voltei orientada ali pela própria Carmen, né, que me ajudou. E quando eu cheguei na vida, tava tudo ao contrário do que era, do que eu tinha visto. E vamos pensar, né, observando o tipo de pessoa que era, ele iria continuar a vida dele normal até o momento dele morrer, a não ser que acontecesse alguma coisa maior. E aconteceu que fui eu intervir nessa vivência, e essa foi a coisa maior que aconteceu. E aí, quando eu voltei, ele estava depressivo, ele estava triste, ele ficava olhando para o céu, esperando alguma coisa, e essa alguma coisa era eu mesma. Ele esperava que eu voltasse para falar com ele. Ele contou isso tudo para as pessoas que viviam ali com ele, e as pessoas não acreditaram. Então ele ficou se achando que estava louco, ele ficou achando que estava louco, e as pessoas achavam que ele era louco também. Então foi muito doloroso para ele. Então ele passou essa vida toda agora, né, se perguntando o que que foi isso, o que que foi aquilo, de onde que eu vi, cadê ela de novo, cadê ela que não volta, se perguntando 1 milhão de coisas e com uma angústia muito forte. E quando eu voltei, que eu senti essa angústia, era a mesma angústia que eu sentia aqui na minha vida como Jéssica, quando eu me perguntava da existência das coisas, da origem do universo e tudo mais. E aí eu pude, com uma orientação mais experiente, tratar esse personagem a ponto de falar direito com ele, a ponto dele se sentir aliviado. Eu senti o alívio dele, eu senti que ele falou: ah, então tá bom, então agora eu tô bem. E de fato ele ficou bem. E aí eu voltei, obviamente, agora arrumando mais ou menos as coisas, mas houve uma interferência ali, né? E essa interferência, pelo que eu pude elaborar, sou eu, do jeito que eu sou hoje, curiosa. Não poderia ser diferente, senão não seria nem terapeuta, ainda mais terapeuta Lumine, né? E aí tô eu aqui, super curiosa e produto final de algo que eu mesma causei, né, no paradoxo temporal. Isso é muito interessante para a gente ver o quanto que a regressão ela precisa ser feita com muita seriedade, com muita responsabilidade. Isso foi muito importante para mim lá atrás, no começo, para eu entender e fazer essa técnica com uma responsabilidade muito grande, uma seriedade muito grande, né? Porque a gente pode interferir em algumas coisas aí. Mas aí você me pergunta, e aí, Jéssica, você fez isso tudo e aconteceu o quê? O que eu posso dizer que aconteceu é que eu vim desse jeito que eu sou, né? Trilhei o meu caminho, tô aqui na Terapia Lumine ajudando muitas pessoas e me ajudando também no meu processo evolutivo. E também aquela angústia que eu falei lá no começo, lembra? Que eu me perguntava, que eu tinha uma curiosidade, mas aquilo doía o meu peito, era como se eu fosse morrer a partir daquilo. Aquilo ali passou. Aquilo ali eu já não sinto mais. Depois dessa regressão, e foi uma regressão, eu realmente não sinto mais essa angústia. Eu ainda me pergunto, eu ainda questiono, eu ainda quero saber tudo, mas eu entendo também que tem um tempo, que tem todo um processo. Isso já não me devora como devorava antes. Então eu acredito, né, vocês vão tirar aí suas próprias conclusões, mas eu acredito que isso também foi bom. Acaba que a gente nunca sabe onde começou, onde termina o paradoxo, porque o tempo ele é muito relativo, né? Tempo não existe exatamente da forma como a gente pensa, então a gente nunca sabe onde começou, onde terminou. Eu sei que eu estou me sentindo muito melhor e eu sou a pessoa que eu sou hoje por conta desse paradoxo. Poderia ser diferente. Então é isso. Me digam o que vocês acharam desse vídeo, dessa história. Se vocês têm histórias parecidas, me contem, mande aqui para a página, manda aqui para o Instituto Lumine, que com certeza eu vou querer saber.
Beijinho!